Então, em 1562, foi criado aqui, foi instalado aqui, 3 padres se instalaram aqui nessa região e começaram aquele trabalho que nós conhecemos na história como catequese, né? Entre os índios e os recém-chegados, e esses padres recém-chegados e mais, para um aprender a língua do outro. No início, lá por volta de 1600 e alguma coisa, já tinha chegado, já tinha vindo de Portugal, outros colonos, inclusive vários africanos, que chegaram justamente com o objetivo de colonizar a terra. Já tinha sido construída a primeira parte dessa igreja. Se a gente observar a estrutura dela, a gente vê que ela tem como se fosse 3 capelas. Essa menor, essa outra e mais uma outra mais para frente. A gente observa que ela foi construída por etapas e ela ainda não foi concluída. Inclusive, quando o pessoal do IPAC aqui esteve fazendo um levantamento para ver a possibilidade de tombar, eles concluíram que a obra não foi terminada. As 2 torres laterais, a gente só vê lá fora, né? Chamado frontispício, eles não foram concluídos, justamente porque a coroa de Portugal não pagou o que deveria pagar. Essa terra tem muita história. Para a gente falar assim em pouco tempo, não seria possível, mas o que é fato é que com a chegada desses colonos e desses africanos, Água Fria ganhou assim, com a instalação de fazendas de criação de gado, Água Fria acabou sendo criada como segunda comarca do Brasil Império. Comarca. Inicialmente recebeu o nome de Orago de São João Batista de Água Fria. Por que São João Batista? Porque eles chegaram em meados de junho de 1562. Então, o primeiro Orago, que foi a primeira capelinha, foi que deu nome ao lugar. Orago de São João Batista de Água Fria. E a partir daí foi ganhando áreas de vila, foi Orago, arraial, vila, freguesia. Freguesia equivale ao que hoje a gente chama de paróquia. Então, com a instalação das fazendas de criação de gado, o lugar, por conta de ser um ponto estratégico, ponto de passagem e de parada obrigatória para os entradas e bandeiras que desbravaram os sertões da Bahia, então, como essa sesmaria aqui pertencia a Alexandre Garcia Dávila, acredito que muita gente conhece, já ouviu falar dele, por conta do Castelo da Torre existente lá, próximo à Praia do Forte. Então, os domínios de Água Fria, como comarca eclesiástica do Brasil Império, começava lá, no Castelo da Torre, limites com Salvador, ia até Jacobina, aqui para a região sul, até Cachoeira, e para cá, na Cachoeira de Paulo Afonso, divisa de Água Fria, divisa da Bahia com Alagoas e Pernambuco. Então, imagine que essa simples pracinha aqui, tendo como sede essa igreja, habitada por jesuítas, se tornou uma cátedra de gramática latina. Aqui se ensinavam e se formavam padres que posteriormente saíram formando novas missões e novas cidades. Então, toda essa microrregião aqui é filha de Água Fria. Água Fria ganhou o título de freguesia em 1727, quando foi criada como freguesia e como comarca. Então, ela passou até o ano de 1822, aqui era o centro de poder econômico, político, social e jurídico de toda essa parte norte da Bahia. E nesse período em que Água Fria vivia essa fase áurea, tinha pelourinho na praça, tinha forca, tinha senado, tinha tudo. Hoje não resta mais nada. Tudo foi soterrado e queimado, porque aqui se fazia verdadeiras mortandades dos índios que aqui habitavam, dos negros que trabalhavam como escravos. Então, essa terra ganhou fama de maldita por causa disso. E também porque, como sede jurídica,
ela sediou um evento no ano de 1775, aconteceu lá em Queimadas, Alto Sertão do Bahia, né? Muita gente deve conhecer. Aconteceu um crime lá em Queimadas e esse julgamento veio acontecer aqui em Água Fria, porque aqui era a sede judiciária. E quem foi que foi julgado? Uma imagem de Santo Antônio. O Código Criminal do Império, no seu artigo 28, isso que eu estou dizendo aqui agora, vocês podem chegar em casa ou acessar a internet, ou procurar mesmo um dicionário, chamado Dicionário de Folclore de Luiz da Câmara Cascudo. No verbete Santo Antônio, no verbete Antônio, vocês vão encontrar essa história como folclore. Aconteceu um crime lá em Queimadas, onde um nobre português foi morto na lateral da igreja de Santo Antônio, que existe lá ainda hoje. E atribuíram esse crime a um escravo. E o Código Criminal do Império, no artigo 28, dizia que quando acontecesse um crime e aquela pessoa não fosse apresentado, o escravo não fosse apresentado, quem ia responder pelo crime era o proprietário dele. Então, quando procuraram o dono do escravo, perceberam que o dono do escravo era Santo Antônio. Uma rica viúva de Inhambupe, que não tinha filhos, doou todas as suas terras, gado e escravos, lá da fazenda Queimadas, doou para Santo Antônio, por papel passado, por escritura. Então, o que aconteceu? Então, Santo Antônio vai responder pelo crime. Água Fria vivia numa constante competição com Jaguaribe, foi a primeira comarca instalada. Cada um vivia querendo aplicar um rigor maior no Código Criminal do Império. Então, por conta disso, o juiz mandou que fosse preso o santo. Saíram daqui os agentes da lei para trazer Santo Antônio. Quando chegou lá, estava em plena festa, o povo escondeu a imagem e não deixou que se trouxesse a imagem para julgamento. Veio uma contra-ordem, tem que ir 6 cavalos gordos, 6 soldados e 2 jumentos, inclusive um dos jumentos, com uma gaiola para o santo vir amarrado dentro dessa gaiola para não fugir e ficar preso para responder a júri. E assim aconteceu. Assim aconteceu. Santo Antônio foi trazido no lombo do jumento, de lá para cá deve dar cerca de 200 quilômetros. Como naquela época não tinha estrada, né? Provavelmente ele deve ter feito voltas e muitas voltas, e o santo foi trazido para aqui. A história da maldição começa aí, porque o povo de Queimadas começou a rogar praga no povo de Água Fria, porque tirou o seu santo padroeiro para vir ser humilhado em Água Fria. Quando chegou aqui, os padres que aqui habitavam se revoltou com aquela dureza de coração. Claro, era uma simples imagem, mas uma imagem para eles lá tida como milagrosa. Essa imagem apareceu debaixo de uma árvore, o escravo da fazenda todo dia tirava aquela imagem tida como milagrosa e ela reaparecia sempre no mesmo lugar. A história diz que era milagre, outros dizem que era artimanha dos jesuítas para conseguir conquistar mais terras. O que é fato é que construíram essa capela em honra de Santo Antônio lá. Mas esse mesmo Santo Antônio veio para a Água Fria responder a julgamento. Ficou preso, entre aspas, né, incomunicável, por 30 dias, que foi o tempo que eles providenciaram o julgamento. Como os padres na época se revoltaram, uma dessas janelas que tinha uma tribuna lateral, tipo aquelas que estão ali, mas foi retirada porque apodreceu, então Santo Antônio foi colocado, foi exposto, se construiu uma grade de ferro e se colocou ele aí, para todo mundo que passasse visse o rigor da lei que imperava em Água Fria. Teve 3 audiências com juiz, com promotor, com advogado de defesa, com advogado de acusação. Os padres da época conseguiram que ele não fosse para a penalidade máxima, que seria a forca. Segundo os arquivos da nossa arquidiocese, 3.845 pessoas foram enforcadas aqui em Água Fria. Enforcadas. Fora os negros
que morriam ali, nessa praça, amarrados ao pelourinho, de tanto serem maltratados. Existe uma lenda de que atrás desse altar-mor tinha um túnel onde os padres conseguiam esconder aqueles que conseguiam fugir, ou do suplício, da forca, ou mesmo do pelourinho. Se é verdade, nós não sabemos, porque como são muitos séculos atrás, provavelmente foi soterrado. Eu, quando comecei a trabalhar aqui, em 97, eu trabalho ainda no cartório, e numa rua subindo aqui. O que é fato é que existia uma rachadura que saía daqui de trás da igreja, atravessava inclusive o cartório, uma espécie como se fosse uma coisa bem fofa, e que provavelmente essa história tem um fundo de verdade. Na década de 80, se encontrou aqui na igreja muitos corpos mumificados, que o pessoal chamava de couro seco, muitos ossos, que foram todos queimados em praça pública. O pelourinho foi queimado, a forca foi derrubada, foi soterrada, porque a forca daqui ela tinha um mecanismo de guilhotina. As pessoas de idade, as mais velhas, que tinha pessoas até de mais de 90 ou quase 100 anos, elas contavam que além da forca, né, aquele cadafalso, existia uma espécie de fosso cheio de pontas de lança. Quem não morria pela corda, morria quando caísse lá embaixo. Então a terra ganhou essa fama a partir do tempo em que Santo Antônio passou por essa situação, conseguiu escapar da forca, mas teve todos os seus bens confiscados e levados a leilão. Vocês podem encontrar referências sobre isso lá na seção de livros raros da Biblioteca dos Barris e na Fundação Clemente Mariani, numas cartas de Tobias Barreto a Silvio Romero. Inclusive, ele cita o nome do juiz que proferiu a sentença, que, na verdade, quem assassinou o nobre português foi outro nobre português. Atribuíram o crime ao escravo para acobertar a coisa. Então, a corrupção no Brasil, é antiquíssima. Começa com a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Quando Pero Vaz de Caminha, depois de descrever a terra maravilhosa que ele encontrou, pede então para que o rei de Portugal permita que o seu genro, que estava condenado e morava e vivia lá numa ilha, viesse para o Brasil. Infelizmente a nossa linhagem é essa, né? A gente descende desse povo. Então, por conta dessa situação toda, diz que os padres daqui foram embora sacudindo a poeira dos pés contra as pessoas. Consequentemente, o lugar começou a morrer. Começou a perder a sua condição de centro de civilização. Começou a perder todo o poderio social, econômico e jurídico que tinha. Ao ponto de, em 1822, vir um embargo imperial destronando a água fria de toda essa situação. Então, quando a gente se refere, eu vejo aqui muitos de nós, aliás, talvez a grande maioria, sejamos todos tidos pela nossa história como pardos, né? Somos pardos, porque temos essa descendência, ninguém quer ser negro e ninguém quer ser branco, então estamos no meio termo. E por conta disso, a história nos fala, aqui nessa igreja, sabemos do que aconteceu com muitos negros que vieram lá da África e deram o seu sangue e o seu suor aqui. O dono da fazenda de criação de gado que existia aqui, chamado João Peixoto Viegas, esse cabra, além de ter conseguido dizimar toda a tribo de tapuias que habitava essa terra aqui, uma tribo pacífica, mas que praticava antropofagia. Não eram canibais, mas eram antropófagos. Eles se alimentavam de carne humana. Se ele visse você, ele achasse bonito ou corajoso, ele queria ser como você. Então, para ele, o remédio era comer a carne, né? Então, esses índios foram dizimados por esse homem, João Peixoto Viegas. Ele dizimou os índios e os negros também, marcando-os a ferro, como se marca o gado. Algumas pouquíssimas pessoas índias conseguiram fugir para o tabuleiro e foram pegas no laço para se tornarem amantes de muitos deles. Nós ainda temos alguns descendentes desses tapuias.
E aqui nós temos duas comunidades quilombolas. Uma lá na região de Pataíba, chamada Curral de Fora, que teve o seu primeiro nome como Paramirim de Crioulo, que está sendo agora reconhecida como comunidade quilombola, e outra próximo daqui, numa localidade chamada Baixa da Mina. Aí você olha e diz assim, mina de quê? Mina de nitrato de potássio, que para o brasileiro não valia nada, que a gente não sabia nem o que era aquilo. Os habitantes da terra não sabiam o que era aquilo, mas é a matéria-prima da fabricação da pólvora. Para a Europa era a matéria-prima de todos os armamentos que eles fabricavam. Então, se extinguiu o que pôde. Se extraiu dessa terra e das regiões circunvizinhas de Jacobina para cá todo o ouro possível. Quando houve um terremoto em 1775, lá em Lisboa, Água Fria contribuiu com muito ouro, muito dinheiro naquela época. Então hoje você olha para a Água Fria e você diz assim, puxa, mas essa terra teve tudo e hoje não tem nada.